Profeta Ageu, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ageu significa festivo. Assim diz o texto. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Todos comigo, 14 e 15. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Pai, fala conosco. Sê propício, Pai, a nós, pecadores. Lava-nos do sangue de Jesus. Ó Deus, glorifica o teu nome e glorifica o nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amantíssimo Pai Celestial, nós somos totalmente dependentes de Ti nesta noite. Dependemos do agir, da iluminação, da unção e do poder do Espírito Santo. E é por isso que pedimos, ó Deus, que fales poderosamente ao coração da Tua igreja e que nos abençoes a alma. Ó Deus, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Jesus, em um de seus maiores sermões, quando prega contra a ansiedade, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu era menino na igreja presbiteriana, eu aprendi um cântico. Cante comigo, o que diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão,
nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O coro. Aleluia, 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 aleluia. É impressionante como nós amamos cantar esse cântico. Nós sabemos o versículo, mas muitas vezes na hora da ansiedade, nós não o colocamos em prática. Nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não fazemos do Senhor a nossa prioridade. E é isso que acontece com o povo de Deus nos dias do profeta Ageu. O povo de Deus volta do exílio na Babilônia no ano de 536 a.C. Deus, por instrumentalidade de Daniel, confrontou Ciro, rei da Pérsia, que decretou a libertação dos judeus no ano 537. Eles voltaram e chegaram a Jerusalém no ano 536. Com grande alegria e festividade, queriam reconstruir a cidade. Começaram a trabalhar na obra do templo. Mas quando os samaritanos e todos os inimigos da região se levantaram contra eles, eles se desanimaram. E eles então deixam a casa de Deus em segundo lugar, e cada um vai cuidar da sua própria vida. E agora, 16 anos depois que eles voltaram, Deus levanta o profeta Ageu, no ano 520 a.C., para mostrar para eles que a vida deles não está indo tão bem como eles desejavam, porque eles não priorizam o Senhor. A mensagem de Ageu é clara: priorize o Senhor. Priorize o Senhor. Mas talvez aqueles judeus se perguntassem: por que priorizar o Senhor? O texto diz inicialmente: porque Ele nos avalia. Ageu é instrumento para dirigir uma mensagem, aqui diz o texto, no início, na palavra do Senhor, a Zorobabel, que era descendente do rei Davi e ascendente do Senhor Jesus, tanto de José como de Maria, da mesma família, era o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. A mensagem é dirigida a eles, porque um é o líder político e Josué é o sumo sacerdote, o outro líder espiritual. E a mensagem diz o seguinte, nos versículos 2 a 4, nós vamos ler responsivamente. Eu leio o 2, vocês o 3, nós todos o 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vocês. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eles voltaram do exílio, eles tinham que reconstruir Jerusalém e o reino de Judá, porque o Messias virá por essa nação, mas chegando ali, quando eles viram dificuldades do caminho, eles deixaram de priorizar a Deus, olharam somente para os seus próprios umbigos, e agora estavam construindo seus próprios projetos de vida, suas próprias mansões. Para eles não era importante que Deus fosse adorado, não era importante o culto ao Senhor. E quando alguém falava sobre o templo, eles diziam: não é hora ainda de construir o templo, deixa a coisa do jeito que está, para que nós vamos mexer com isso? E Deus levanta o profeta Ageu para confrontá-los e dizer: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Casas apaineladas, irmãos, eram casas muito bonitas, decoradas com painéis de madeira.
Eles subiam ao monte, cortavam madeira, faziam belas construções em Jerusalém e colocavam vários painéis para decorar suas belas casas, suas mansões, e olhavam somente para seus próprios umbigos e não se preocupavam de adorar a Deus, não faziam de Deus a primeira prioridade da sua vida, não zelavam pelo nome do Senhor, não se preocupavam com o dia do Senhor, não honravam o culto ao Senhor. E o Senhor está dizendo para eles: vocês precisam priorizar-me. Eu estou aqui, eu estou avaliando aquilo que vocês estão fazendo. Queridos amigos e irmãos, nós temos que avaliar todos os dias da nossa vida, se o Senhor de fato é o maior amor da nossa vida. Se nós entendemos o Evangelho, entendemos a palavra de Deus, e entendemos que o Filho eterno de Deus deu a sua vida na cruz para pagar os nossos pecados e nos comprou, e nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nada nem ninguém na nossa vida deveria ocupar a prioridade, o lugar que Deus deve ocupar. Todos os dias na nossa vida deveriam ser dias para que nós buscássemos ao Senhor em oração, estudássemos a sua palavra. Nós deveríamos anelar pelo dia do culto, pelo dia do Senhor, e vir para a igreja frequentemente para sermos abençoados e edificados pela palavra de Deus, porque nós fomos criados para adorar e glorificar o nome do Senhor. Deveríamos então ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas, e em dedicar a nossa vida a ser uma bênção dentro do nosso lar, no lugar em que Deus nos colocou para trabalhar, e atuando como agentes, como instrumentos de Deus neste mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, e sendo um instrumento de transformação. O Senhor nos avalia. Se o Senhor fosse avaliar você nesta noite, Ele poderia dizer que você o considera como a primeira prioridade da sua vida. Nessas andanças pelo Brasil, amados amigos e irmãos, eu vejo muitas coisas. Eu quero dizer para você que pode haver pessoas que trabalham na igreja, que estão envolvidas com ministérios da igreja, e fazem isso sem priorizar a Deus. Não fazem para a glória do Senhor. Essa semana, pregando numa igreja muito preciosa no interior do Brasil, eu vi o pastor falar de um arranjo maravilhoso que foi feito. Quando eu desci do púlpito do lado do pastor, uma irmã virou e falou assim: o senhor agradeceu todo mundo, menos a mim, que gastei o tempo todo fazendo isso daqui. Nunca mais vou fazer nada nessa igreja. Por que ela fez o arranjo? Foi para glorificar o Senhor? Ou foi para o nome dela aparecer lá na frente? Por que você faz o que faz? Para o pastor aplaudir o que você faz? Para dizer: olha que glorioso o ministério de fulano, de ciclano. Se você faz para isso, não vale nada. Não passa nem do teto. Deus não aceita esse tipo de coisa. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. É possível pregar, irmão, e não pregar para a glória de Deus. Pasme no que eu estou dizendo. É possível que uma pessoa ocupe o púlpito, abra as escrituras e pregue para mostrar seu brilhantismo, pregue para mostrar sua inteligência. Muitos de nós pastores poderíamos ficar aqui citando vários termos ou tentando mostrar intelectualidade para vocês, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a glória de Deus e a bênção do povo. Lutero, irmãos, era um dos maiores doutores em teologia da história da igreja. E ele disse o seguinte: na minha igreja eu tenho doutor em filosofia que me ouve, e eu tenho a empregada doméstica. Se eu falar a linguagem da teologia rebuscada e da filosofia, o doutor em filosofia vai me entender, mas a empregada doméstica não vai entender nada. Então eu preciso usar no púlpito a linguagem do feirante. Eu uso a linguagem da feira, porque aí o doutor em filosofia me entende, e também a empregada doméstica.
Imagina a feira. É R$ 1, final de feira, banana, nanico, R$ 1, povo amado de Deus, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. É assim, meu irmão, é? Quando nós fazemos para a glória de Deus, não estamos aqui para mostrar eloquência, para mostrar inteligência, para ganhar tapinha nas costas. Mas estamos aqui para que a mensagem entre como uma flecha na sua alma. E às vezes incomode você para que o seu coração de gelo seja quebrado. E para que você saia daqui para fazer toda a diferença, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero lhe perguntar, Deus é a primeira prioridade da sua vida? Se não for nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados e começar de fato a viver para Deus e deixar de viver para você. Portanto, a mensagem diz, priorize o Senhor. Deus é a primeira prioridade da sua vida? O imperativo continua, priorize o Senhor. Por que, reverendo, priorizar o Senhor? Porque Ele nos avalia. Mas, em segundo lugar, porque Ele nos disciplina. Por que priorizar o Senhor? Porque Ele nos disciplina. Nós vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 5, até o versículo de número 15. Nós vamos lendo por partes. Nós vamos ler agora do 5 ao 11. Responsivamente, leiamos. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vocês, os seis. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. De dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Me empolguei, vocês o próximo. Por isso o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Vocês. Irmãos, pasmem comigo. O Senhor chama aquele povo a analisar. Ele diz, eu estou avaliando vocês, eu disciplino vocês. Mas eu quero convidar vocês a fazerem uma autoanálise da vida de vocês. Ele diz aqui, considerai o vosso passado. Uma outra tradução também mais literal desse texto era o seguinte, avalie o vosso caminho. Aqui o tradutor contextualizou. A palavra usada para passado no hebraico aqui significa caminho. Ele fala assim, avalie o seu caminho. Olhe para trás por onde você caminhou. A ideia é essa. Olhe então para o seu passado, porque isso já passou. Observe. E aí Deus conclama esse povo a olhar para o passado deles e mostra que eles o estavam disciplinando. Ele diz aqui, olha, vocês semearam muito. O que aconteceu? Colheram um pouco. Ele diz aqui, vocês comem. A comida não está dando para fartar vocês. Vocês estão bebendo, mas não está saciando a sede de vocês. Vocês estão se vestindo, mas a roupa não aquece vocês aqui no inverno de Jerusalém. E quando vocês têm recebido o salário de vocês, sabe o que tem acontecido? Vocês colocam no saco e o saco está furado. Ainda que recebam muito, esse salário não dá para nada. E aí Deus vai e fala para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Já fazem 16 anos que eles voltaram da escravidão. Eles estão trabalhando duro em Jerusalém. Eles estão semeando muito e colhendo pouco. Eles estão comendo, mas a comida não está sendo suficiente.
Eles estão bebendo, mas não está saciando a sede deles. O dinheiro que eles recebem é como pôr num saco furado. Eu não sei se você já ganhou até um salário razoável e, de repente, ainda que você gaste bem, o salário se esgota na primeira semana que você recebeu. Não dá para nada. É isso que Deus está falando. Eu estou disciplinando vocês. E aí ele dá uma dica para eles: considerem o passado de vocês. Ele repete a ideia aqui no versículo de número 7. Observe o caminho de vocês. E ele falou assim: o conselho que eu vou dar para vocês é o seguinte: parem de priorizar a si mesmos, subam ao monte, cortem madeira, tragam e construam o meu templo, a minha casa, e dela me agradarei, e assim eu vou ser glorificado, diz o Senhor. E o Senhor volta a repetir a ideia para que eles entendam bem que eles estão sendo disciplinados. O Senhor diz no versículo 9, vocês esperaram muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu com um assopro consumi tudo. Eu estou queimando o dinheiro de vocês. É isso que Deus diz para eles. E aí eles perguntam: por que, Senhor? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Eles não queriam saber da obra de Deus, não queriam reconstruir o templo de Jerusalém, onde Deus seria adorado. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E aqui Deus usa uma expressão forte, irmãos. Ontem, quando nós impetramos a bênção, lá no casamento do Gustavo e da Verônica, lá em Cuiabá, antes de impetrar a bênção apostólica, quando fui impetrar a bênção, eu comecei a bênção dizendo o seguinte: que o Senhor vos abençoe com o orvalho do céu, com a fertilidade da terra e com o sopro da brisa do campo. Porque Deus é o Deus que sustenta a nossa vida. E aqui o texto diz que Deus retém deles o orvalho. A terra não tem fertilidade, ela não dá os seus frutos. E o Senhor diz: fiz vir a seca sobre vós e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre todos os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Há dias dos quais, irmãos, Deus nos disciplina. Talvez você me diga: pastor, minha conta no banco está explodindo, pastor. A bolsa está subindo, está descendo, tem uma crise no mercado, mas eu estou por cima da carne seca, reverendo. Eu não tenho problema nenhum. Não se iluda. A disciplina não vem somente nas questões financeiras. De repente, o seu interesse espiritual acaba. De repente, a sua alma gela. De repente, você perde o interesse por Deus e pela palavra dele. De repente você está flertando com pecados que já não te tentavam há muito tempo. E você está pensando que está tudo bem com você. E você está caminhando a passos largos longe do Senhor. Deus nos disciplina. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, quando Salomão vai consagrar o templo, o Senhor aparece para ele depois da oração e diz: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto na colheita e a peste entre o meu povo, Deus diz que disciplina. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pasmem comigo, meus irmãos, pasmem comigo. Vamos tentar entrar na mente dos peregrinos que entraram no Mayflower, na Inglaterra, para atravessar e chegar em Plymouth, em Massachusetts. Eles estavam fugindo da tirania, porque não podiam adorar o Senhor Jesus no seu país, conforme o ensino do Evangelho, sem adoração de imagens. Alguns deles tinham sido perseguidos e alguns tinham sido até assassinados nos dias de Maria Sanguinária. E eles então entram no Mayflower, atravessam o oceano numa viagem que não foi fácil, e quando eles chegam na região, que é a região de Massachusetts hoje, naquele primeiro ano, eles plantam e não colhem nada. Se não bastasse, o inverno é terrível, pior que o inverno de Londres. Muitos deles morrem doentes. A situação é calamitante. Eles são crentes. Isso os leva a cair de joelhos e se humilhar na presença do Senhor.
E eles oram, choram, consagram suas vidas a Deus. E depois, então, Deus tem misericórdia. E eles têm, no ano de 1621, aquela colheita exponencial de milho. Nessa época do ano em que estamos. E eles, então, preparam grandes mesas, matam patos e perus, convidam 90 índios e celebram ali o primeiro dia de ação de graças. Porque o Deus que disciplina é o Deus que tem misericórdia quando nós nos arrependemos. Talvez você está enfrentando a disciplina do Senhor no dia de hoje. Talvez o seu coração gelou. Talvez a sua família está destruída. Talvez alguém que você ama e a quem você pregou o evangelho está totalmente longe de Deus. A palavra do Senhor para você é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aproveite este dia de ação de graças para se humilhar diante de Deus, para pedir perdão pelos seus pecados, para se arrepender, para se voltar para o Senhor. E se você se arrepender sinceramente, e se o seu coração se voltar a Ele, Ele promete abrir os céus, ouvir a sua oração, perdoar o seu pecado, porque você confia em Jesus, curar a sua alma e responder às tuas orações, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus não nos disciplina porque nos quer destruir. Ele nos disciplina porque Ele nos ama, porque Ele nos quer de volta em sua presença. Eu sou pai e sei que há muitos pais aqui. E quando eu corrijo e disciplino meus filhos, não é porque eu os odeio. É porque eu quero abençoá-los e quero vê-los crescer debaixo da bênção de Deus. Assim é o nosso Deus infinitamente mais do que nós. Então, se você está passando por um momento de disciplina na sua vida, essa é uma noite importante para você dizer: Deus, me perdoa, eu tenho andado longe dos seus caminhos. Eu preciso me voltar nesta noite para Cristo Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Existe algum pecado que você precisa confessar ao Senhor nesta noite? Existe algo que está apagando a sua vida espiritual? Que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Que Deus te visite com a bênção do arrependimento nesta noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero lhe perguntar nesta noite: o Senhor Jesus é a primeira prioridade da sua vida? O imperativo é claro: priorize o Senhor. Por que priorizar o Senhor? Porque Ele nos avalia, porque Ele nos disciplina. Mas por que priorizar o Senhor? Porque Ele nos anima. Por que priorizar o Senhor? Porque Ele nos anima. Versículos 12 a 15, responsivamente. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Vocês. Louvado seja o Senhor. A mensagem deu resultado. Ageu pregou, se você lembra lá no início do 6º mês, no primeiro dia do mês, 1º de junho. E a mensagem entrou como uma flecha no coração daquele povo. Ela ficou ali
mais de 20 dias mexendo no coração do povo, no meio do ano. Mexendo. Até que depois de serem confrontados com a forte palavra mandada através da vida de Ageu, o texto nos diz que Zorobabel, o governador descendente de Davi, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, as grandes autoridades do povo, atenderam à voz do Senhor e às palavras do profeta. Ageu os confrontou e eles se arrependeram e resolveram conclamar o povo a voltar a construir a casa de Deus. Eles não se furtaram ao chamado do Senhor. Eles não se preocuparam com o fato de que o povo não queria priorizar a Deus. A liderança pertencia a eles. E pasme comigo, meu querido amigo e irmão, o Senhor vai cobrar mais da liderança. A liderança muitas vezes não se pode dar o direito de deixar que o povo a influencie. Porque muitas vezes o povo, quando quer comodidade, pressiona seus líderes. E se os líderes são fracos, eles dão ouvido à voz do povo e não dão ouvido à voz de Deus. E se dão ouvido à voz do povo e não dão ouvido à voz de Deus, eles vão prestar contas ao Senhor. Porque ao querer agradar o povo, eles desviam o povo de Deus. Então, Zorobabel entendeu o seu papel como líder da nação. E Josué como sumo sacerdote. E eles então resolvem obedecer o mandado do Senhor. E conclamam o povo ao arrependimento. E o versículo de número 12 termina dizendo que o povo temeu diante do Senhor. Diante desse arrependimento, por causa da pregação da palavra, então o Senhor traz uma palavra de ânimo para o coração deles. O versículo de número 13 diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Que bênção maravilhosa. Um versículo maravilhoso de Isaías diz assim, olha: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos do ânimo e do encorajamento que vem de Deus. Nós não podemos confiar na multidão. Ela é tremendamente traiçoeira. Há pessoas que num domingo são capazes de gritar a você: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E antes de acabar a própria semana, ao entrar numa confabulação na quinta-feira de madrugada, essas pessoas na sexta gritam: crucifica, 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 crucifica. A multidão não é confiável. Você não se pode fiar dela. Cuidado com quem te dá tapinha nas costas. Porque quem te dá tapinha nas costas hoje é quem pode apunhalar você no dia de amanhã. Então saiba bem que você não pode depender de encorajamentos humanos, de reconhecimentos humanos. Irmão, se eu fosse me preocupar com reconhecimento humano, eu já tinha largado o pastorado há muito tempo. Eu não estou nem aí para isso. Sabe por quê? Porque eu preciso do encorajamento do alto. Certo? É de quem vai me dizer assim, ó: eu estou contigo. É disso que você precisa. E a Bíblia nos conta que quando o Senhor disse isso a eles, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel. O Senhor despertou o governador. É Deus quem faz a obra, irmão. E o Senhor despertou o espírito do sumo sacerdote Josué. Mas o Senhor não despertou só o líder político e só o líder espiritual. O Senhor despertou o coração de todo o povo aqui e o espírito do resto de todo o povo. E todo mundo diz: vamos priorizar o nosso Deus. Vamos crescer.
Vamos seguir a vontade do Senhor. Vamos parar de ser cômodos e olhar somente para o nosso próprio umbigo. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos adiante. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 20º dia ao 24º dia do 6º mês. Louvado seja o Senhor. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos anima, é Deus quem nos encoraja. Não fique triste se pessoas não te reconhecem. Não fique triste se pessoas não dão tapinha nas suas costas. Não fique triste se pessoas não te tratam como você deveria ser tratado. O seu auditório é de um só. Você sabe que no dia final vai ouvir o seu Senhor dizer para você: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Levante a cabeça, meu irmão. Coragem, minha irmã. É a Cristo, Senhor, a quem nós estamos servindo. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos abençoa. Um dos versículos que eu mais gosto no livro de Atos aparece no capítulo de número 23. Quando o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, o Espírito Santo já tinha dito a ele que ele ia ser preso ali. Ele levou uma surra, irmãos, espetacular. Teve que subir a escada da prisão carregado, do tanto que apanhou da multidão. Depois foi pregar para a multidão em hebraico e falou da morte e da ressurreição de Cristo, que Deus o tinha mandado pregar aos gentios. E a multidão se revoltou, jogava a terra para cima e gritava: esse homem não merece viver, matem esse homem. Uma confusão danada. 40 judeus fizeram um voto. Tiveram que quebrar, porque eles disseram: nós não vamos comer nem beber, enquanto nós não matarmos Paulo. E eles tramaram pedindo ao governador para que deixasse Paulo ser julgado em Cesareia. Então ele ia mandar um destacamento pequeno de soldados, eles iam armar uma emboscada no caminho e iam matar Paulo. Só que o sobrinho de Paulo ouviu e correu para contar para o governador. Então o governador naquela noite armou logo um destacamento com centenas de soldados a pé, com cavalaria, para levar Paulo sim para Cesareia. Mas no meio de toda aquela confusão, Atos 23:11 é maravilhoso, porque ele diz o seguinte: pasme comigo. Esses momentos de dificuldade são bons por isso, sabia, Diego? Para a gente ver como é que o Senhor age a nosso favor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus entrou na cela. Imagine você sofrendo um momento de angústia e o próprio Senhor Jesus entrou na cela e ele colocou-se ao lado de Paulo. E ele olhou para Paulo e ele diz: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você também vai dar em Roma. Parecia que tudo estava acabado, mas a última palavra é do Senhor Jesus. Ele entra na cela. Paulo conta com a presença de Jesus. O Senhor Jesus fala com ele. Ele tem a palavra de Jesus que diz: coragem, Paulo. Que bênção maravilhosa. Você tem a palavra de Jesus que te encoraja. Mas ele tem o propósito de Jesus para a vida dele. Tudo parece que acabou, mas o Senhor diz: não, você não vai parar aqui não. Você vai pregar em Roma, Paulo. Eu tenho um projeto maior para a sua vida. Que bênção maravilhosa, irmão. Talvez as portas bateram na sua cara. Talvez você se frustrou tremendamente. Talvez você foi objeto de uma traição. Talvez a frustração dominou a sua vida. Talvez você está em bancarrota, em uma grande crise financeira. Talvez os seus relacionamentos todos foram destruídos. Mas o Senhor diz para você: coragem, eu estou aqui. Eu te dou a minha palavra. E ainda não acabou. Eu ainda tenho um projeto maravilhoso para a sua vida. Quando Ageu fala isso, o povo se anima e vai fazer a obra de Deus. Havia uma música no Chile que eu gostava muito. Essa vocês não vão saber cantar. Ela dizia assim: tu eres mi sustento y mi creador, y la última palabra la tienes tú. A última palavra a seu respeito não são homens que dão. A última palavra é de Jesus.
E Ele diz para você: coragem. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: coragem. Fala para ele: ainda não acabou. O Senhor está na sua vida. Coragem. O Senhor te reanima. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos sair daqui nessa noite, vamos nos levantar para o começo de uma nova vida, consagrando a nossa vida a Deus, nos dedicando à obra do Senhor, desejando a expansão exponencial do reino de Deus, querendo ganhar almas e querendo sonhar grande para o Senhor. Como dizia o grande missionário William Carey: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Nós vamos doar a nossa vida, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Ao final da exposição nesta noite, eu quero lhe perguntar: o Senhor é a prioridade da sua vida? Priorize o Senhor. Priorize o Senhor. O Senhor avalia nessa noite se você não tem priorizado. O Senhor talvez esteja disciplinando a você para que Ele seja a sua prioridade. Mas se você se arrepender, o Senhor nessa noite diz que te anima, que te abençoa e que Ele vai te dar a vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus seja a sua prioridade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.